a segunda fase da prova da GPMAC, tá? Que é a primeira edição da Olimpíada de Matemática do Instituto Federal do Ceará, juntamente com a OBM, tá? Que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, as melhores notas dessa prova vão ser selecionadas para fazer a prova da OBM, tá? Eu não sei ao certo quanto vai ser as vagas, mas enfim, a primeira fase aí aconteceu já faz um tempo e houveram 100 classificados para a próxima fase, tá? Teve um total de 20 questões e a nota de corte para passar para a próxima fase era de 15 questões. Então, acertou ali pelo menos 15 questões, você estava na prova da segunda fase. Beleza? Agora vamos estar resolvendo aqui algumas das questões que eu consegui fazer. Nota que essa questão aí é a questão de número 2 da prova. É uma questão que tem a ver com geometria e função. E tem itens A, B, C e D. Eu consegui fazer o item A, o item B e o item C. Mas eu não soube fazer o item D, tá? Então, eventualmente, eu vou estar pensando nele aí. E se eu conseguir, eu faço aí pra nós, tá? Então, já é uma forma de treinar para a prova da OBMAP, porque é uma questão estilo OBMAP. Então, vamos aí à questão número 2, que diz o seguinte, ó. O diretor de uma escola pretende construir uma praça quadrada de 5 metros de lado, que terá canteiros triangulares de tijolos e um canteiro quadrado de grama. O diretor ainda está em dúvida sobre qual será a área do canteiro de grama e, por isso, o comprimento do segmento AP está indicado por X na figura. E daí ele diz no item A, calcule a área do canteiro de grama para X igual a 1. Então, resumindo aqui o nosso problema, nós temos um quadrado ABCD de lado igual a 5, e daí a gente vai construir 4 canteiros de tijolos, que são esses aqui, e a gente vai construir um canteiro de grama, que vai estar no centro ali, que também é um quadrado, tá? E daí, no item A, ele quer que a gente determine a área do canteiro de grama quando o x é igual a 1. Então, vamos lá. Bom, a gente sabe que o lado do quadrado é igual a 5, porque a questão nos disse que o lado do quadrado ABCD vale 5. Quando o x é igual a 1, o que é que vai acontecer? Observa que aqui também vai ser x, aqui também vai ser x e aqui também vai ser x, tá? Então, aqui, ó, onde tiver x, eu vou trocar por 1, beleza? Se x é igual a 1, quanto vai medir essa partezinha daqui? Essa partezinha vai medir o todo, que é o 5, que é o lado do quadrado, menos o valor de x, ou seja, vai medir 4. Então, nota que para calcular a área do canteiro de grama quando x é igual a 1, basta a gente calcular a área total da figura e tirar a área desses 4 triângulos retângulos aqui. Como são triângulos retângulos, então quer dizer que ambos os catetos são tanto a base quanto a altura, não importa a ordem, tá? Então, vamos lá. Então, a área aqui vai ser o quê? Eu vou colocar aqui, ó. A área do canteiro de grama vai ser o 5 ao quadrado, que é a área total do quadrado, menos a área desses 4 triângulos. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho que a base vai ser o 4, a altura vai ser o 1, isso aqui dividido por 2, só que eu tenho que multiplicar isso aqui por 4, porque eu tenho 4 triângulos. Então, eu vou ter que a área vai ser o quê? 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 4 dá 16, que está dividido por 2. Então, a área vai ser o 25 menos 16 dividido por 2, que dá 8. E 25 menos 8 é igual a 17. E como a unidade foi dada em metros, né? Então, a área vai ser 17 metros quadrados, tá? Então, essa daqui vai ser a área do canteiro de grama para quando x é igual a 1. Agora vamos para o item B. No item B, ele quer que a gente determine a expressão da área do canteiro de grama em função de x. Ou seja, ele quer que a gente crie uma fórmula para determinar a área dessa parte em verde aqui para quaisquer que seja o valor de x, tá? Então, como a gente tem que o lado quadrado é 5, então x é um valor ali que vai estar variando de 0 até 5, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a área do canteiro de grama sem necessariamente dar um valor para x? Basta a gente calcular a área total, que é o 5 ao quadrado, que é a área do quadrado, e tirar a área desses quatro triângulos retângulos, tá? Só que pensa comigo, ó. Eu tenho que esse lado aqui mede x. Se esse lado mede x, então quanto vai medir essa parte aqui? Essa parte aqui vai ser o todo, que é o 5, menos o valor de x. Então, eu tenho aqui 4 triângulos retângulos congruentes entre si, de modo que 5 menos x e o x
vão ser a base e a altura, não importa a ordem, tá? Então, a área de cada um desses triângulos aí vai ser o quê? Vai ser, ó, o x vezes o 5 menos o x dividido por 2. Então, essa aí vai ser a área de cada um desses triângulos. Só que eu tenho 4 triângulos, né? Então, eu vou pegar esse total aqui, ó, e vou multiplicar por 4. E vou dizer aqui que é a área dos 4 triângulos, tá? Então, a gente pode resolver essa conta aplicando aqui a distributiva. Então, eu vou ter x vezes 5, tá dando aí 5x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui que está multiplicado por 4. Isso aqui é igual à área dos 4 triângulos. Então, nota que eu posso dividir por 2 em cima e embaixo. Então, eu divido aqui por 2 e divido aqui por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, esse denominador vai sumir. Logo, vai ficar o 5x menos o x ao quadrado, que multiplica o 4 dividido por 2, que é igual a 2. Isso aqui é a área dos 4 triângulos. Então, nota que quando eu aplico distributiva, eu vou ter 5x vezes 2, que vai dar 10x, e menos x ao quadrado vezes 2, que vai dar menos 2x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual à área dos 4 triângulos, tá? Mas a questão, ela quer que a gente determine o quê? A fórmula que expressa ali a área do canteiro em função de x. Como essa aqui é a área ocupada pelos 4 canteiros, para determinar então agora a área que ele quer saber, basta eu pegar a área total, que no caso é o 25, e tirar a área do canteiro de tijolo. Ou seja, vai ser o 25 menos o 10x mais, ou melhor, calma aí, a gente vai ter que fazer uma subtração, né? Então, a gente vai pegar o 25, vai colocar aqui o menos, e vai colocar entre parênteses, tá? Então, vai ser o 25 menos o 10x, mais, ou melhor, menos o 2x ao quadrado. Então, agora a gente resolve isso aqui. Eu tenho 25, como eu tenho o sinal de menos aqui, vai mudar de sinal todo mundo que está lá dentro. Então, vai ser o menos 10x mais o 2x ao quadrado. Então, essa aqui é a expressão que a gente usa para determinar a área do canteiro de grama, quaisquer que seja o valor de x, tá? Então, você vem aqui, ó, e coloca lá, ó, a expressão, vou chamar de E, vai ser igual ao 2x ao quadrado menos o 10x mais o 25. Então, essa aí é a expressão que a questão pede, tá? Agora vamos ao item C, tá? O item C diz o seguinte, ó. Qual é a menor quantia que o diretor deve ter para construir os 5 canteiros? Daí ele está dizendo que é para a gente utilizar que o canteiro de grama custa R$ 3 por metro quadrado e os canteiros de tijolos custam R$ 2 por metro quadrado. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que saber, né, quanto é que ele vai gastar para pagar o canteiro de grama e os 4 canteiros de tijolos, quaisquer que seja o valor de x. Porque fazendo isso, a gente consegue então somar essas duas coisas e a gente consegue determinar o valor mínimo, tá? Que é quando ali ele vai pagar o menor valor possível. Então vamos lá. Vamos dizer que o A vai ser a quantia que ele vai pagar pelo canteiro de grama. A gente viu aqui no item B que a função que determina a área do canteiro de grama em função de x é o 2x ao quadrado, menos o 10x mais o 25. Então, essa aqui vai ser a função aí que determina a área da grama, né, do canteiro de grama. Só que ele está dizendo que a área do canteiro de grama custa R$ 3 por metro quadrado. Se ele determina a área do canteiro de grama, então para eu saber quanto ele vai pagar pelo canteiro de grama, basta eu pegar esse total aqui e multiplicar por 3. Então, eu vou pegar essa expressão toda, que é o 2x ao quadrado menos 10x mais o 25, e vou multiplicar todo mundo aqui por 3. Então, a área a pagar de A vai ser o quê? 2x ao quadrado vezes 3 vai dar 6x ao quadrado, menos 10x vezes 3 dá menos 30x, e 25 vezes 3 dá 75. Então, essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para determinar quanto ele vai pagar pelo canteiro de grama.
Só que agora a gente vai ter que fazer o mesmo pensamento para o canteiro de tijolo. A gente viu aqui no item, logo na primeira questão, né, logo na segunda questão, na verdade, que a fórmula que a gente usa para calcular a área dos quatro canteiros é 10x menos 2x ao quadrado. Como cada canteiro ele vai custar ali R$ 2, né, por cada metro quadrado, então vamos dizer aqui ó, que o B é igual ao 2x ao quadrado menos o 10x. É isso mesmo? Ou é o contrário? É menos 2x ao quadrado, na verdade. É menos 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 10x. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, que eu vou chamar de BP, que é o quanto ele vai pagar, e vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter menos 2x ao quadrado mais o 10x vezes o 2. Então, eu vou ter que BP vai ser igual a quanto? Vai ser ó, menos 4x ao quadrado mais 20x. Então, essa aqui vai ser a quantia que ele vai pagar pelos canteiros de tijolos, tá? E agora o nosso problema ele já está praticamente completo. Por quê? Ele quer que a gente determine a quantia mínima que ele vai gastar. Se ele vai gastar esse valor aqui para fazer o canteiro de grama e esse valor aqui para fazer os canteiros de tijolos, basta a gente pegar o quê? A gente vai pegar aqui ó, o A e vai somar com o B. Porque quando eu faço isso, eu calculo quanto ele vai gastar no total. Então, vamos fazer aqui essa conta. Então, a gente vai pegar a expressão A, que no caso é o 6x ao quadrado, menos o 30x mais o 75. E agora a gente vai somar com o B, que no caso é o menos 4x ao quadrado, menos, né, ou melhor, mais o 20 vezes o valor de x, tá? E agora a gente faz essa conta aqui, ó. Então, a gente vai ter que A mais B vai ser igual a quanto? Nota que eu tenho 6x ao quadrado mais menos 4x ao quadrado. Então, eu vou ter 6x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Isso aí vai dar 2x ao quadrado. Então, esse termo daqui vai embora com esse termo de cá. Agora, nota que eu vou ter que fazer o menos 30x mais o 20x. Ou seja, eu vou ter menos 10x. E por fim, eu vou ter o 75 aqui, que não vai somar nem subtrair com ninguém. Então, eu vou ter apenas mais 75. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que determina o valor total de quanto ele vai pagar pelos canteiros de grama, pelo canteiro de grama e pelos canteiros de tijolos. Só que agora a gente vai usar uma fórmula de função quadrática, tá? A gente tem o x do vértice e a gente tem o y do vértice. Agora a questão é, qual dessas duas fórmulas a gente vai usar? A gente sabe que o x do vértice é o menos b sobre 2a e o y do vértice é o menos delta sobre 4 vezes o valor de a. Bom, como é que a gente pensa aqui, né? Quando a gente tem o coeficiente a menor que zero, então a concavidade da parábola ela vai ser voltada para baixo. E quando a gente tem que o coeficiente a ele é maior que zero, então a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Então observa que quando o coeficiente a ele é menor que zero, o ponto máximo vai ser o y do vértice, que vai estar exatamente aqui. E o ponto mínimo vai ser o x do vértice, tá? Que serão esses dois pontos aqui. Agora, quando eu tenho que o a é maior que zero, a concavidade voltada, a concavidade voltada para cima. Então, o ponto máximo vai ser o x do vértice e não o y do vértice, porque ó, o y do vértice vai estar cá embaixo. Então, o ponto máximo vai ser o x do vértice, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o coeficiente a ele é positivo ou ele é negativo. Ele é positivo. Se ele é positivo, então a concavidade vai ser voltada para cima. E se a concavidade voltada para cima, a gente vai ter que calcular o quê? Vai ter que calcular o y do vértice, tá? Porque a gente quer o valor mais baixo possível, que é justamente esse ponto que está aqui. Então, a gente vai calcular o y do vértice dessa expressão aí, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. O y do vértice é o menos delta sobre 4 vezes o a. Bom, quem vai ser o delta nesse caso? Ó? O delta vai ser o b ao quadrado. Quem é o b ao quadrado? É o menos 10 ao quadrado, ou seja, vai dar 100. Menos o 4 vezes o a. Quem é o a?
o A vale 2 e o C vale 75. Então, eu vou ter o 4 vezes o 2 vezes 75. Isso aqui tudo dividido por 4 vezes o valor de A. Observa que o A ele é positivo, tá? O A é positivo, então vou ter 4 vezes 2. Então, agora a gente faz essas contas, tá? Então, mantenho aqui o sinal do menos. E agora eu faço, ó, 100 menos 4 vezes 2 vezes 75. Nota que 4 vezes, ou melhor, 2 vezes 75 dá 150. E 150 vezes 4 dá 600. Então, eu vou ter aqui, ó, o 100 menos 600. Isso aqui tudo dividindo por 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, fazendo essa conta aqui, ó, eu vou ter que o y do vértice vai ser o quê? Vai ser, ó, 100 menos 600 está dando menos 500. Então, vou ter menos 500 dividido pelo 8. Fazendo aqui o jogo de sinal, ó, menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter 500 dividido aí por 8. E quanto é 500 dividido por 8? A gente pode simplificar aqui, ó, por 2, que vai dar 250, dividido por 4. Podemos simplificar por 2 de novo. Aí aqui o denominador vai ser 2, o numerador vai ser 125. Então, a gente vai ter que fazer aí o 125 dividido aí por 2. Bom, 12 por 2 dá 6, 6 vezes 2, 12, para 12 nada. Desce o 5. 5 para 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4 para 5 resta 1. 1 é menor que 2, desce o 0, vírgula. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente tem que o y do vértice vale quanto? Vale 62,5. Ou seja, a gente tem que ele vai pagar quanto? O menor valor possível que ele vai pagar vai ser, portanto, aí 62,5. Como a unidade é real, né? Então, o menor valor aqui, ó, o menor valor que ele vai pagar vai ser o que? RS R$ 62,50. Então, essa aí é a resposta do item C, tá? Então, vou deixar esse item aí como exercício para vocês. Então, caso vocês saibam, vocês podem fazer, tá? Mas, basicamente, o que vai acontecer? Você vai supor um valor para x, quando x é igual a 1, quando x é igual a 2, quando x é igual a 3, quando x é igual a 4, quando x é igual a 5. E daí você vai fazer esse gráfico, tá? Eu poderia até tentar fazer com vocês, mas não é garantia de que eu vou acertar. Por exemplo, ó, a gente tem aqui um gráfico, né, que relaciona o valor de x com a área da grama. A gente montou aqui, ó, uma função, e essa função ela vai nos determinar a área do canteiro da grama em função de x. Então, eu vou calcular aqui, ó, o valor de f de 1, o valor de f de 2, f de 3, f de 4 e f de 5. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui, ó. Bom, onde eu posso fazer? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vamos calcular o valor de f de 1. Só que antes eu vou colocar a expressão aqui, que no caso é o 2x ao quadrado menos o 10x mais o 25. Então, essa aqui é a função que a gente vai levar em consideração. Então, vamos calcular aqui o f de 1. O f de 1 basta substituir por 1. Só que a gente viu aqui, ó, que quando x é igual a 1, a área do canteiro é quanto? É 17. Se a área do canteiro é 17, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que f de 1 é igual a 17. Então, eu vou ter o pó ordenado 1 e 17. Ou seja, quando o x é 1, a área do canteiro vai ser 17. Observa que o 17 ele vai ficar entre o 20 e o 15. Então, o 17 ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então, aqui vai ficar o 17, tá? Agora, vamos calcular a área de valor de f de 2, tá? Então, como é que eu calculo f de 2? Eu vou mudar de cor aqui para ficar meio dinâmico. F de 2 vai ser o quê? Vai ser o 2 vezes o 2 ao quadrado, menos o 10 vezes o 2, mais o 25. Então, ó, f de 2 vai ser 2 vezes 4 vai dar 8, 8 menos 20 mais 25. Então, f de 2 vai ser quanto? F de 2 vai ser 25 menos 20 vai dar 5 e 5 mais 8 está dando 13, tá? Então, f de 2 é igual a 13. Então, a gente vai lá e coloca. Quando x é igual a 2, então y é igual a 13. Então, nota
que o 13, ele vai estar onde, ó? O 13 vai estar mais ou menos aqui, ó. O 13 vai estar mais ou menos aqui. Agora, a gente vai calcular o valor do f de 3. Então, vamos lá, calcular aqui do lado. F de 3, eu vou calcular com a cor verde, tá? Então, eu vou ter que f de 3 vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao 2 vezes o 3 ao quadrado, menos o 10 vezes o 3, mais 25. Logo, o f de 3 vai ser igual a quanto? Vai ser, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 vezes 9, né? Vai dar 18 menos o 10 mais o 25, tá? 18 é menos o 10 mais o 25. É isso mesmo? É. Então, na verdade, não é 25 não. Eu tô fazendo errado. Vai ser 18 menos 30 mais 25, tá? Porque eu tô multiplicando aqui o 10 por 3. Então, eu vou ter, ó, que o f de 3 vai ser quanto? Vai ser 18 menos 30, que dá menos 12, mais 25. E menos 12 mais 25 tá dando 13, tá? Então, f de 3 também vai dar 13. Deixa eu ver se eu não errei alguma conta, ó. Então, eu vou ter 2 vezes 3 ao quadrado, dá 18. 18 menos 30 dá menos 12. E menos 12 mais 25 dá 13. Não, tá errado. É isso mesmo? É, 25 menos 12, é isso mesmo, é 13, tá? É 13. Então, quando o x é 3, quando o x é 3, então o y é 13. Eu só não estou entendendo porque como é que essa reta, ela vai passar aqui, né? Por exemplo, ó, aqui é o x, que é o 3. Então, o 13 seria mais ou menos aqui, ó, onde está o outro cara. Só que eu não estou entendendo como é que essa reta aqui, ela vai passar, né? Tanto pelo 17 quanto pelo 13 e pelo outro 13 daqui. Então, novamente, deixa eu voltar aqui para ver se eu não errei alguma conta. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, 18. 18 menos 30 mais 25. Ó, a gente poderia fazer assim, ó. Menos 30 mais 25 dá menos 5. E 18 menos 5 tá dando 13. Então, f de 3 é igual a 13 mesmo, tá? Agora, vamos calcular o f de 4. O f de 4 vai ser, ó, o 2 vezes o 4 ao quadrado, menos o 4 vezes 10, que já dá 40, mais o 25. Logo, o f de 4 vai ser 16 vezes 2, está dando aí 36, melhor, 32, menos o 40, mais o 25. Logo, f de 4 vale quanto? 32 menos 40 dá menos 8. E menos 8 mais 25 é igual a quanto? É igual a 17. Eu cliquei no botão de desligar mais uma vez, daí acabei parando o vídeo, tá? Mas voltando de onde a gente parou, a gente calculou aí que o f de 4 é igual a 17. Então, a gente vai lá, ó, onde tiver o 4, a gente vai contar o 17 e a gente vai lá e vai marcar, tá? Então, vou vir aqui, ó, 4 e 17, ou seja, vai ser aqui, tá? E agora, a gente vai calcular, por fim, o f de 5, né? O f de 5. E calculando f de 5, a gente termina aí e monta, por fim, a nossa função. Então, o nosso gráfico, né? F de 5 vai ser o 2 vezes o 5 ao quadrado, menos o 10 vezes o 5, que dá 50, mais o 25. Logo, f de 5 vai ser igual ao 50 menos 50, mais 25. Então, f de 5 é igual a 25. Observa que nesse caso aqui eu fui meio burro, tá? Não tinha necessidade de eu fazer essa conta. Por quê? Se o x for 5, o que é que vai acontecer? Aquele triângulo ali, ó, ele nem vai existir, tá? Aquele triângulo ali nem vai existir, tá? Assim como o x igual a 0 e o x igual a 5. Então, aquele triângulo deixa de existir. Porque nota que aqui eu vou ter 5 menos 5. Quanto é 5 menos 5? Dá 0. Então, a gente vai ter apenas o canteiro de grama. Então, vai ser basicamente a área do quadrado, tá? Então, a gente vai ter aqui que quando x é 5, a área ela é máxima, tá? Então vai ser nesse ponto daqui. Logo, o nosso gráfico da função, qual vai ser o gráfico da função? Vai ser aí um gráfico que passa por esses pontos, ou seja, vai ser aqui, ó, indo do 7 para o 13. Deixa eu diminuir aqui a espessura, tá? Para ficar um pouco mais visual. Aí vai do 7 para o 13. Aí do 13 vai aqui para outro 13. Aí desse 13 vai para o 7, 17, né? E do 17 vai para aqui, para o 25, tá?
Deixa eu só melhorar aqui. Tá. Então, esse aí seria o gráfico, tá? Da nossa função. Claro que eu poderia ligar aqui também, ó, do 25 aqui até aqui. Por que eu fiz isso? Porque, ó, quando o x é zero, a área também é máxima, tá? Quando o x é zero, a área também é máxima. Então, aqui, ó, eu posso ligar do 25 até o 17, tá? Então, quando o x é zero aí, a área também vai ser máxima. Então, portanto, esse aí é o gráfico da função que relaciona o valor de x com a área da grama, tá? Então, essa foi a questão. Espero aí que tenham gostado, espero que tenham entendido. Questãozinha estilo segunda fase da UBMAP, tá? Provavelmente, se cair uma questão de função, vai ser mais complexa que essa. Provavelmente função quadrática e não função afim. Mas enfim, aqui também envolveu função quadrática, mas esse gráfico aí foi basicamente uma reta, tá? Então é um gráfico de uma função afim. Na verdade, eu acho que meu gráfico tem um pequeno equívoco, né? Esse gráfico aqui não é uma reta. Esse gráfico não é uma reta. Esse gráfico aqui é uma parábola. Então é uma parábola que passa por esses pontos aqui, tá? Tá vendo aí? Foi por isso que eu disse que eu não queria tentar fazer essa questão, porque eu não sou muito habituado com função. Então na verdade aqui, ó, é uma parábola. Então essa parábola, ela vai passar por esses pontos aqui. Agora sim faz total sentido do porquê ali ser 13 e 13, tá? Então esse daí é o gráfico, tá? Não é uma reta, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Por que voltada para cima? Porque o a da nossa função, ele é maior que zero. Então essa foi a questão.